Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num assunto super importante para a vida de muito estudante universitário, o transporte para ir para a faculdade. E para isso temos aqui 2 documentos oficiais bem específicos da Prefeitura de Palmeira dos Índios, lá em Alagoas. São 2 versões do mesmo decreto, o 2272, sabe? Ambas publicadas no mesmíssimo dia, 8 de setembro de 2025, só que em edições diferentes do Diário Oficial do Município, a 6928 e a 6929. Então, nossa missão aqui é entender bem esse programa Caminhos da Universidade. O que ele oferece, afinal? Quem pode usar? Como é que funciona na prática? E, claro, a pergunta que não quer calar. Por que 2 publicações com o mesmo número no mesmo dia? Vamos investigar essa iniciativa que até usa aqueles ônibus amarelinhos do caminho da escola, né? Para começar, então, o que é exatamente esse programa Caminhos da Universidade? Pelos decretos, parece uma política da prefeitura que já existe desde 2017 e é bancada com dinheiro do próprio município. O objetivo parece bem direto: dar transporte de graça para quem mora em Palmeira, mas estuda fora, em outra cidade. Isso mesmo, e é interessante ver a base legal que eles usam, né? O decreto se apoia numa lei federal, a 12.816 de 2013, e também numa resolução do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a 45 também de 2013. Basicamente, o que essas normas federais fazem é permitir que os municípios usem os ônibus do caminho da escola, aqueles pensados originalmente para os alunos da educação básica, né, da zona rural principalmente, possam usar também para levar estudantes universitários. Mas tem uma condição clara: não pode atrapalhar o uso principal desses ônibus. A prefeitura justifica isso dizendo que precisa garantir o transporte e ampliar o acesso à universidade, e por isso faz esse uso complementar. Uma forma inteligente de aproveitar um recurso federal que já está lá, né, para uma necessidade local. Mas, assim, quem exatamente pode pegar esse transporte de graça? Os decretos especificam bem isso? Sim, são bem claros quanto a isso. O foco principal é o estudante de graduação que mora em Palmeira dos Índios. E tem uma ordem de prioridade, tá? Primeiro, alunos de instituição pública. O pessoal de faculdade particular só entra se sobrar vaga mesmo. E um detalhe importante, que só aparece na versão republicada do decreto, a do Diário 6929, ele especifica que o transporte para instituições que ficam em Arapiraca e Santana do Ipanema. Então delimitaram os destinos nessa segunda versão. Exato. E além dos universitários de graduação, o programa tem uma certa flexibilidade. Se tiver lugar sobrando no ônibus e seguindo uma lista de espera, podem atender também estudantes de ensino médio, pessoal de cursinho pré-vestibular, preparatório para concurso, curso técnico, profissionalizante, de extensão e até pós-graduação, tipo mestrado e doutorado. Mas, reforçando, a prioridade número 1 é o pessoal da graduação. Entendi. Prioridade clara na graduação pública, mas sem deixar o ônibus rodar vazio se tiver outra demanda. Parece uma boa gestão do recurso, né? E para o estudante conseguir um lugar. Como faz? Imagino que tenha um cadastro formal. Exatamente, tem um processo bem definido. Quem cuida disso é a Secretaria Municipal de Gestão Pública e Patrimônio. Para fazer o primeiro cadastro, o estudante precisa levar uma papelada: documento de identidade, CPF, comprovante de residência recente de até 3 meses, comprovante de matrícula da faculdade e, se for bolsista ProUni, tem que levar o comprovante também. Além disso, pedem 2 fotos 3x4, título de eleitor para quem tem mais de 18 e tem um formulário da própria secretaria para preencher. Uma lista considerável. E aqui entra uma das diferenças mais notáveis entre as 2 versões publicadas naquele dia. A versão republicada do Diário 6929 adicionou mais um item na lista. Exige também o cartão SUS, o cartão do Sistema Único de Saúde. O cartão SUS. Interessante essa adição. O que será que isso indica? Pode ser várias coisas, né? Talvez uma tentativa de integrar informações ou garantir que o estudante tenha acesso à saúde facilitado, já que vai estar se deslocando. O decreto não explica o porquê, só adiciona a exigência. Entendi. E esse cadastro vale para sempre ou tem que refazer? Tem que renovar todo ano. Na renovação anual, tem que apresentar de novo alguns documentos atualizados,
comprovante de residência, de matrícula, o formulário preenchido de novo e o comprovante do ProUni, se for o caso ainda. A secretaria confere tudo para ver se a pessoa ainda atende aos critérios, né? E também define quantas vagas vão ter naquele período. E se faltar algum papel? Aí a regra é bem rígida. Faltou documento no cadastro inicial, o transporte é suspenso na hora. O estudante tem só 5 dias corridos para regularizar. 5 dias? É bem pouco tempo. Pouquíssimo. Se não conseguir resolver a pendência nesse prazo, perde a vaga. Aí ela vai para o próximo da lista de espera. Nossa, tem que ficar bem atento com a documentação. E se alguém tentar dar um jeitinho? Usar documento falso, por exemplo? O decreto fala sobre fraudes? Fala sim, e é bem direto. Qualquer tipo de fraude, omitir informação, usar documento falso, dizer que está num curso e depois largar, usar carteirinha de outro, tudo isso leva à exclusão imediata do programa. E quem for pego fazendo isso fica 1 ano sem poder se cadastrar de novo, fora as outras responsabilidades legais, né? É tolerância zero mesmo. Ah, e um detalhe, quem já estava cadastrado antes desse decreto de 2025 continuou com o benefício, a não ser que seja suspenso ou cancelado por algum desses motivos. Parece um controle bem rigoroso para garantir que o benefício vá para quem realmente precisa e segue as regras. E no dia a dia, para entrar no ônibus, como funciona? Depois que o cadastro é aprovado, cada estudante recebe uma carteirinha de identificação, com foto e tudo, emitida pela secretaria. Na hora de embarcar, tem fiscais da prefeitura que conferem essa carteirinha. Tem que mostrar, é obrigatório. Se o estudante não quiser mostrar, não embarca naquele dia. Simples assim. Entendi. É o passe de entrada. Agora vamos voltar aos veículos? Essa história de usar os ônibus do caminho da escola é curiosa. São aqueles amarelinhos mesmo? São eles mesmos. O decreto autoriza o uso. Mas, como a gente já falou, tem aquela condição super importante. Ah, sim, a prioridade. Exato. Só podem ser usados para os universitários depois que já atenderam todos os alunos da educação básica e da zona rural. A finalidade principal do programa federal tem que ser garantida. Certo. E se por acaso os amarelinhos não estiverem disponíveis ou não forem suficientes, a prefeitura pode usar outros veículos, desde que sejam adequados para transporte coletivo, claro. Seguros, limpos, dentro das normas de trânsito, a segurança vem primeiro. Faz sentido. E sobre as viagens em si? Rotas, horários? Quem define isso tudo é a Secretaria de Gestão Pública e Patrimônio. Eles montam as rotas, os horários e tem um limite de distância também, né? A faculdade não pode ser muito longe. O limite que o decreto estabelece é 200 quilômetros de Palmeira dos Índios. 200 quilômetros, ok. E a versão republicada, do Diário 6.929, traz mais detalhes operacionais importantes aqui também. Ela menciona que a frota, que era de 10 ônibus e uma van, seria ampliada. A ideia era chegar a até 12 ônibus e 2 vans, focando justamente nessas rotas para Arapiraca e Santana do Ipanema. Então teve um planejamento de expansão já previsto no decreto republicado. Isso. E outra coisa muito importante que essa versão trouxe, pensando na segurança e no conforto, proibiu expressamente viajar em pé. E também exige que se respeite a capacidade máxima de passageiros de cada veículo. E, claro, o programa para durante as férias e recessos acadêmicos. Então, a segunda versão do decreto realmente trouxe mais detalhes, né? Cartão SUS, destinos específicos, frota e essa regra de não viajar em pé. Parece que foi um aprimoramento geral. E sobre o comportamento dentro do ônibus, essa versão republicada falou algo sobre isso? Falou sim, e de forma bem clara. Incluíram um artigo inteiro só para isso, o artigo 6º, sobre disciplina. Ele diz que se o estudante desrespeitar o motorista, os fiscais, outros funcionários, ou criar confusão no ônibus, pode levar a uma advertência formal da secretaria. E se a pessoa continuar se comportando mal? Aí a coisa pode piorar. A reincidência pode levar à suspensão do transporte por até 30 dias e, em casos considerados graves, pode até rolar exclusão definitiva do programa. Mas, importante, ninguém é punido assim com suspensão ou exclusão sem ter direito de se defender. Tem que ter um processo administrativo certinho, tocado pela Controladoria Geral do município, garantindo a defesa do estudante. Um sistema de regras e consequências bem definido.
busca ordem e boa convivência. Eu notei também nos textos algo sobre uma contrapartida dos estudantes. Como é isso? Ah, sim. É um ponto interessante. Está nas duas versões, só muda o número do artigo. O texto diz que o município poderá solicitar a participação voluntária dos estudantes que usam o transporte. Seria para participar de atividades em órgãos da prefeitura, atividades ligadas à área de estudo de cada um. A sugestão é de 200 horas por semestre. Mas as palavras-chave são poderá solicitar e voluntária. Ou seja, não é uma condição para ter o transporte. É mais um convite para uma colaboração, talvez um retorno social para a comunidade. Entendi. Voluntária. É bem diferente de ser obrigatório. Bom, agora vamos finalmente desvendar aquele mistério do início. Por que duas publicações do mesmo decreto no mesmo dia em diários oficiais seguidos? Olha, a resposta está na própria segunda publicação, a do diário 6929. Lá no finalzinho tem uma nota. Republicado por incorreção. Isso é um procedimento normal na administração pública, sabe? Quando publicam algo oficial e depois percebem que tinha erro ou faltava informação ou precisava de ajuste, para ficar mais claro, eles publicam de novo, com as correções, e avisam que é uma republicação. Ah, então foi para corrigir a primeira versão. Exatamente. E como a gente viu na nossa conversa, as diferenças não foram pequenas. A republicação serviu para adicionar coisas importantes, a exigência do cartão SUS, a definição das cidades de destino, os detalhes sobre a frota e expansão, todo aquele artigo sobre disciplina e sanções e a proibição de viajar em pé. Basicamente, a segunda versão, a do diário 6929, deixou o programa com regras mais claras, mais completas, mais robustas. É essa que está valendo, com certeza. Faz todo sentido republicar para garantir que tudo esteja bem amarrado, especialmente com mudanças tão significativas para o funcionamento do programa. Sem dúvida. E tem um último ponto, que está nas duas versões e é bem importante para a gente entender a natureza desse benefício. Os decretos dizem que a concessão do transporte gratuito vai ser feita em atenção às possibilidades econômicas e financeiras do município de Palmeira dos Índios AL. Isso é um lembrete fundamental, né? Que apesar de ser um programa formalizado, a existência dele, o alcance dele, dependem diretamente da grana que a prefeitura tem. Não é um direito garantido para sempre, depende do orçamento. Essa ressalva da dependência financeira é crucial mesmo. Coloca a sustentabilidade do programa em perspectiva. Mas, mesmo com essa condição, dá para ver o esforço do município para tirar uma barreira bem real, que é o custo de viajar todo dia para outra cidade, que impede muito jovem de fazer faculdade. Bom, resumindo então nossa análise de hoje, a gente destrinchou o programa Caminhos da Universidade de Palmeira dos Índios, vimos que ele dá transporte intermunicipal de graça para universitário, com prioridade para aluno de pública, usando até ônibus do caminho da escola. Falamos do cadastro anual, das regras de uso, da carteirinha e, principalmente, entendemos por que o decreto foi republicado no mesmo dia. A segunda versão veio para completar a primeira, adicionando exigência do cartão SUS, definindo destinos e frota, regras de conduta, segurança. Deixou o programa mais redondo. Exato. É uma iniciativa municipal bem relevante que tenta usar o que tem recursos federais e municipais para facilitar o acesso à educação superior. E isso tudo nos deixa com uma questão para pensar, né? Considerando essa dependência clara das finanças da prefeitura e aquela menção da contrapartida voluntária, o que esse modelo de Palmeiras dos Índios pode nos dizer sobre os desafios de manter financeiramente essas políticas de apoio à educação no longo prazo? E qual o papel, sabe, da colaboração entre o poder público e a própria comunidade que recebe o benefício para garantir que essas iniciativas continuem e funcionem bem? Fica aí a reflexão. Uma ótima pergunta sobre sustentabilidade e, quem sabe, corresponsabilidade para a gente fechar a nossa conversa de hoje. Agradecemos a companhia e até a nossa próxima exploração. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.